Bom dia! Bom dia, crianças! Como vão? Tudo bem? Como foi a semana de vocês? Foi uma semana boa? Essa semana teve feriado, não é? Descansaram, brincaram, tiveram um tempinho de lazer, não foi? Coisa boa, né? Mas nunca esquecendo, não é? As coisas de Deus. Nunca esquecendo de ler a sua Bíblia, aprender o versículo, não é? E outras coisas mais referente à palavra de Deus. Muito bem. Vamos começar nossa aulinha nessa manhã? Vamos adorar o Senhor, vamos cantar e vamos louvar e vamos orar, tá bom? Vamos então cantar. Bom dia, com alegria, desejo para você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Bom dia! E vamos cantar aquela música, nossa aula vai começar? Nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai oramos que nos venha abençoar. E vamos orar agradecendo, né? Louvando a Deus. Nosso Pai maravilhoso, mais uma vez, Senhor, nós queremos te adorar, queremos dizer que o Senhor é bom e nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos deu, a semana que passou, mais uma semana para te servir. Ó Pai, abençoe nossas crianças, cuida mesmo, Senhor, de cada uma delas. Esteja, Senhor, com todas as nossas crianças que estão nas escolas estudando. Guarde, Senhor, proteja, livre todas do mal. E, ó Pai, abençoe nossa aulinha agora, que possamos ter um tempo de bênção e aprendizado. Cuida mesmo, ó Pai, dos nossos alunos. Nós te louvamos, agradecemos tudo. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, crianças, e graças a Deus, né? Aquele cântico de adoração ao Senhor. Lembram? Tão grande é meu Deus. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Os montes são dele, os rios são dele, as estrelas são dele também. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Tão bom saber, não é, crianças, que o nosso Deus é um Deus tão grande, um Deus tão bom, perfeito, todo-poderoso, que criou esse mundo lindo só para que nós pudéssemos desfrutar. Ó, que amor, o amor de Deus. Então, hoje nós vamos cantar, né? Aquela música que nós cantamos semana passada. Vocês estão lembrando? Crê no que Deus disse, que é certo estar de pé. Ah, vamos continuar hoje com a história de Naamã, né? E vamos ver o que aconteceu com ele. Então, vamos cantar. Crê no que Deus disse. Crê no que Deus disse, que é certo estar de pé, que Ele nunca falha, é verdadeira fé. Quem recebe a Cristo de Deus nascido é, crê neste Evangelho, é verdadeira fé. Isso mesmo, crê neste Evangelho, é verdadeira fé. Quem recebe a Cristo nasce na família de Deus e torna-se um filho de Deus, né, crianças? Semana passada aprendemos o nosso pedacinho da Bíblia. Vocês estão lembrando? O nosso versículo de ouro. Vamos falar juntos? Eu nem trouxe cartaz hoje, porque vamos recordar, e eu sei que todo mundo já aprendeu, porque esse versículo é tão grande, mas é tão fácil, não é? E um versículo muito importante. Um versículo na palavra de Deus, que é um versículo chave, um versículo de ouro. Então vamos falar juntos? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Continua o nosso versículo hoje, né? João 3,16. Eu espero que todos já aprenderam e vamos continuar aprendendo
e guardando a palavra de Deus no coração, sendo realmente, né, como aquela menininha que nós aprendemos na semana passada, né, na história de Naamã, e vamos continuar hoje. Aquela menininha que queria ser uma testemunha fiel, sempre lembrando, sempre procurando fazer o que agradava ao Senhor. Assim também, crianças, que nós possamos estar lembrando, né, e procurando fazer o que agrada ao Senhor. Hoje, antes de nossa lição, eu trouxe aqui o livro, não é? Um livro missionário. O livro que é mais ou menos a biografia, não é? Do pastor George Wisner. Então, crianças, esse livro é um livro muito importante para quem gosta de fazer missões. O pastor George Wisner, ele foi um grande missionário que deixou um grande legado aqui nesse país, né? Ele trabalhou por quase 50 anos aqui no Brasil, trouxe mesmo o evangelho e muitas pessoas foram salvas através do ministério dele, não somente aqui na Bahia, mas ele também trabalhou lá no Rio Grande do Norte, não é? Foi o primeiro campo missionário do pastor George Wisner, lá no Rio Grande do Norte, na cidade de Ceará-Mirim. Então, se vocês têm interesse, alguma pessoa que está ouvindo, não é? Que está sabendo que tem esse livro, entre em contato conosco, com a irmã Terezinha, não é? Terezinha, ela que está realmente à frente, procurando vender esses livros. Não é caro não, irmãos. É só R$ 30, né? E você pode ajudar a obra missionária. Então, eu queria divulgar aqui no meu canal que se você tem interesse, pode falar comigo e eu falarei com a irmã Terezinha e você pode adquirir o seu livro, tá bom? Não tem nem a metade, né? Do que o pastor George Wisner fez enquanto ele estava aqui. Mas tem muitas experiências, muita coisa boa. E a gente pode tirar muitas lições daqui desse livrinho, tá? Que é a biografia do nosso missionário. Então, se você tem interesse, entre em contato conosco, nós ficaremos muito gratos, viu? E temos bastante livros que você pode adquirir. Muito agradecida. Continuando, né? Nossa aulinha agora. Nós vamos cantar mais uma musiquinha e depois vamos ter nossa lição, tá bom? Então, vamos cantar aquela música que vocês também já conhecem, né? Por suas ovelhas morreu. Lembram? Estamos aprendendo essa música, você já sabe. Por suas ovelhas morreu, por elas a vida ele deu. O meu bom pastor me tem tanto amor que por mim sua vida ele deu. Por suas ovelhas morreu, por elas a vida ele deu. O meu bom pastor me tem tanto amor que por mim sua vida ele deu. Isso mesmo, é? O nosso bom pastor, o nosso Jesus, estava tão pronto para dar sua vida por amor, só para me salvar. Então hoje vamos continuar, crianças, falando, não é? Daquela menininha, aquela testemunha fiel, que queria tanto ver o seu patrão restaurado, né? Curá-lo da lepra. Por isso, ela falou com a sua senhora. E a sua senhora, ao saber dessa grande novidade, não ficou quieta, não. Ela também queria falar, crianças. Ela também foi falar para o seu marido. E sabe, enquanto a menininha trabalhava, a senhora foi lá e ela disse: olha, Naamã, tem uma novidade. A nossa criadinha aqui está me falando que na Israel tem alguém que pode curar você dessa lepra. Por que não vai procurar o rei? Por que não fala com o rei, Naamã? E não vai lá, não faz essa viagem e você fica curado da lepra? E Naamã, crianças, ao ouvir, não é? Aquela tão boa notícia, Naamã se animou muito. Ele logo, a Bíblia diz, né, que ele logo procurou conversar com o rei da Síria, e ele queria muito resolver esse problema, não é? Que ele estava
passando. E aqui diz, escuta, que então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo, assim e assim, falou a menina que é da terra de Israel. Ele contou, não é? Ele contou o testemunho da criadinha, falando para o seu senhor tudo que a criadinha falou que podia acontecer. E o rei da Síria também começou a acreditar. Quando ele soube, crianças, ele também se animou. Escuta o que ele falou. Ele deu ordem para Naamã: vai, anda, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E então você vai lá e fala com o rei de Israel. E ali ele preparou aquela carta, preparou tudo. E Naamã, né? Diz a Bíblia que Naamã foi, tomou na sua mão alguns presentes, levou roupas, né? Levou peças de roupas, levou ouro. Então, levou a carta também que o rei de Israel tinha lhe dado. Ele foi todo animado, sabe, crianças? Enquanto Naamã estava fazendo aquela viagem, ele ia pensando: mas vai ser tão bom quando eu chegar ali em Israel, certamente, né? Eu vou falar ali com o rei e vai dar tudo certo com o rei de Israel. Ele ia realmente confiando, ele ia muito animado, mas ele confiava no rei de Israel. E assim eles foram, né? Naamã levando presentes, levando uma comitiva, foram todos para Israel. Mas sabe, crianças, quando chegaram ali em Israel, a Bíblia diz que ele foi direto para o palácio. E quando chegou lá no palácio, Naamã apresentou logo a carta, não é? A carta que o rei da Síria tinha entregue para ele entregar ao rei de Israel. Mas quando o rei de Israel leu aquela carta, o rei de Israel não ficou nada feliz. O rei de Israel ficou muito zangado, crianças, muito zangado. Escuta como diz aqui na Bíblia. Quando o rei de Israel leu aquela carta, ele rasgou as suas vestes, ele ficou muito bravo e ele disse: por acaso eu sou Deus para matar ou para fazer viver? Vejam bem que este homem está mandando alguém aqui para que eu cure da sua lepra. Quem sou eu para curar alguém de lepra? E ele falou: vejam, notai bem que este homem busca uma ocasião contra mim. Ele está procurando uma guerra. E então o rei de Israel ali não ficou nada alegre, né? Ele ficou realmente, crianças, muito indignado e não podia fazer nada com Naamã. E aquela notícia foi se espalhando, não é? Ali em Israel e chegou até na casa de Eliseu. E quando chegou lá, na casa do profeta Eliseu, aquela notícia que tinha um comandante da Síria querendo ser curado de lepra lá no palácio, certamente, crianças, que Eliseu ficou pensando, não é? Certamente que Deus também mostrou para Eliseu as coisas que estavam acontecendo. Eliseu mandou um mensageiro lá no palácio, dizendo: olha, manda este homem vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Por que, crianças? Porque nós sabemos, né? Nós sabemos que Eliseu era um servo do Deus vivo. Ele era uma testemunha fiel. Eliseu, ele não se cansava de falar do amor de Deus. Ele pregava a palavra. Ele mostrava às pessoas o caminho. Eliseu é um servo fiel ao Senhor. E ele queria fazer somente aquilo que agradava ao Senhor. Mesmo quando tudo estava tão difícil, ele queria agradar ao Senhor. E você, é assim na sua vida? Quando vem dificuldade, quando vem zombaria em algum lugar, tristeza, você continua querendo ser uma testemunha fiel, como Eliseu? Nunca deixando Deus de lado, sempre colocando o Senhor primeiro em sua vida e testificando, mostrando às pessoas que o Senhor é que pode fazer tudo? Crianças, como é bom sempre estar pronto para fazer aquilo que Deus quer, para testemunhar do Senhor em qualquer momento. É muito bom. Eliseu mandou alguém lá no palácio, e aquele mensageiro de Eliseu foi lá no palácio e falou as palavras. E então, certamente o rei de Israel mandou logo, né? Vai então lá, vai lá à casa desse homem. Talvez ele vai resolver o seu problema. Eu não posso fazer nada.
E Naamã saiu do palácio com a sua comitiva. E ele, crianças, quando estava indo para a casa de Eliseu, ainda ele estava confiante. Naamã não perdeu a confiança, não. Agora a confiança dele estava voltada para o profeta. Então, enquanto ele ia, né, naquela carruagem, os soldados ali tocando aquela carruagem, tocando os cavalos, e ele falando: ah, certamente, quando eu chegar na casa do profeta, ele vai sair, ele vai colocar as suas mãos na minha cabeça, e ele vai orar, e eu vou ficar curado. Vai ser assim. Ele estava todo animado, achando que ia ser assim mesmo. Mas sabe, crianças, quando ele chegou na casa de Eliseu, Eliseu nem saiu para cumprimentar esse homem tão importante, não é? Que se achava tão importante e que Eliseu vinha rapidinho para falar com ele. Ele pensou assim: ah, mas Eliseu queria ensinar uma lição. Eliseu era um servo do Deus vivo. Então, Eliseu não foi lá conversar com Naamã e dizer para ele, né? Olha, você vai ficar curado agora e orar para ele. Não, não, crianças. Eliseu queria provar, né? Para ver até onde ia aquele orgulho, aquela soberba de Naamã. Ele mandou, sabe quem? Um servo. Ele mandou um servo falar com o comandante do rei da Síria. Escute como diz aqui na Bíblia, crianças, quando Naamã estava todo pensativo, né? Todo orgulhoso, achando que Eliseu ia sair para falar com ele. Ah, foi diferente. Escuta o que diz aqui. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será curada e ficarás purificado. Ah, crianças, ele que pensava que o profeta vinha correndo e que ia orar por ele, colocar as mãos na sua cabeça, foi tudo diferente. O profeta nem veio ao encontro de Naamã, ele apenas mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes lá no Jordão e ficarás purificado. Ah, crianças, quando o mensageiro chegou ali e falou essas palavras para Naamã, Naamã ficou muito revoltado. Naamã ficou indignado. A Bíblia diz que ele ficou muito zangado, indignado e disse: ah, eu pensei que o profeta ia vir até mim e ele ia colocar suas mãos sobre mim, que ele ia orar e eu ia ficar bom. Agora vai me mandar para aquele rio sujo. E ele ficou com nojo de entrar no Rio Jordão, crianças, onde Eliseu mandou que ele fosse se lavar. E ele começou a falar: olha, lá no meu país tem rios melhores, de água cristalina, não são Abana, Fafá, rios muito melhores. Eu poderia me lavar nesses rios de água cristalina e ficar bom. Então eu perdi meu tempo em vir aqui. E aquele homem, crianças, tanto falou. E tanto que ele falava, ele só pecava mais e mais, né? Indignado, muito de mau humor, muito zangado. Deus não podia fazer nada enquanto ele estivesse com aquele coração tão revoltado, tão sem se quebrantar. Eliseu queria tanto que Naamã pudesse ser quebrantado, não é? Mas ele estava tão indignado, tão zangado, nem pensando em Deus, só achando na sua soberba que no seu país tinha tudo melhor. Sabe, crianças, é assim que o pecado faz. O pecado, ele nos engana. O pecado fica, ó, fazendo que a gente seja muita coisa. Ele faz a gente pensar que nós somos muitas, né? Muito importante e que nós podemos fazer coisas melhores. Mas, crianças, a Bíblia diz sempre que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz sempre que o pecado nos separa de Deus e que pecado é tudo aquilo que a gente pensa, que a gente fala, que a gente faz que não agrada a Deus. Porque Deus é santo e Ele quer coração quebrantado. Na palavra de Deus tem um versículo que diz: a um coração quebrantado não desprezarás, ó Deus. O que Deus quer?
Deus quer coração quebrantado. Deus queria que Naamã pudesse ter um coração quebrantado. Porque, crianças, quando nós temos um coração quebrantado, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, aquele que é perfeito, que nunca pecou e sofreu tanto só para nos salvar, não é? Que veio aqui, se humilhou tanto sendo Deus, para que nós pudéssemos ter vida. Sim, quando nós reconhecemos que Ele, que é o único, perfeito, que pode tudo, e nós nos quebrantamos, nos humilhamos diante dEle, Ele transforma, Ele tira a sujeira, Ele pode fazer tanta coisa em nossa vida, tudo Ele pode, porque o nosso Salvador, Ele morreu naquela cruz, sim, mas Jesus não ficou morto, graças a Deus Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, e porque Ele vive, Ele pode nos dar vida, Ele pode resolver o nosso problema, Ele pode nos salvar, Ele pode nos ajudar em qualquer situação. Ah, crianças, Naamã precisava reconhecer essa verdade. E ali, diante do servo, muito zangado, muito indignado, né? Mas o servo de Eliseu deu o recado e saiu dali. E ele ficou lá, né? Ainda retrucando com os seus servos, com os soldados, sem querer ir lá para o Rio Jordão. Mas os soldados disseram: "Oh, meu pai, se o profeta mandasse o senhor fazer uma coisa bem difícil, o senhor não faria? Quanto mais que é só para se lavar no Rio Jordão, vamos, meu pai, vamos." E eles insistiram, né? Eles insistiram com Naamã. Então, Naamã, finalmente, ele resolveu ir, né? Ele tomou aquela decisão. Ele disse: "Tá certo, tá bem, então vamos para lá." Depois que eles falaram muito, né? Então diz a Bíblia que chegaram-se a ele os seus servos, falando, dizendo: "Meu pai, se o profeta dissesse alguma coisa mais dura, uma coisa grande para o senhor fazer, porventura não farias? Quanto mais que ele mandou só ir lavar-se no Rio Jordão e ficar purificado, vamos tentar." E ele realmente, né, aceitou o convite e desceu. Ah, crianças, a Bíblia diz que ele desceu e foi para o Rio Jordão. Sabe, quando chegou na beira daquele rio, Naamã desceu daquela carruagem, tirou aquelas roupas, né, de comandante, e ali, crianças, ele, muito ainda com nojo, entrou naquelas águas do Rio Jordão. E a Bíblia diz que ali ele começou a mergulhar. Mas sabe, crianças, ele tinha que mergulhar 7 vezes. Será que Deus não podia salvar Naamã no primeiro mergulho? Claro que podia. Mas Deus queria que Naamã se quebrantasse, não é? Deus queria que ele realmente tirasse todo aquele orgulho e ficasse humilde. Então Deus precisava fazer ele mergulhar 7 vezes. E ele mergulhou a primeira vez, levantou leproso. A segunda, levantou leproso. E a terceira e a quarta, olhou para os seus servos e disse: "Quantas vezes?" E os servos disseram: "7 vezes, Senhor, 7 vezes." E ele mergulhou a quinta, mergulhou a sexta, e ainda leproso, e mergulhou a sétima, e quando levantou, crianças, ele estava curado. Na 7ª vez, o Senhor limpou toda aquela lepra, o Senhor fez um milagre, tirou aquela lepra todinha do corpo de Naamã, e ele ficou tão maravilhado. A Bíblia diz que a carne dele parecia de um bebê. Olha, crianças, escute o que diz. Ele mergulhou 7 vezes, como o profeta de Deus mandou, e a sua carne se tornou limpa, como a carne de um menino, de um neném. Ele ficou purificado. E ali, Naamã, ele esqueceu agora que estava naquele rio sujo. Ali dentro, ele começou a agradecer a Deus. Ele começou a falar para seus servos: "Olha, eu estou curado, eu estou curado. Agora eu reconheço que o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso." Crianças, agora ele pôde entender. Agora seu coração foi quebrantado. Agora ele foi transformado. Que coisa boa. Naquele dia, Deus somente não curou Naamã da sua lepra física,
Mas também, crianças, Deus curou Naamã da lepra espiritual. Deus salvou a alma de Naamã. Naamã agora era uma outra vida. Ele agora reconheceu que o Deus de Israel era o Deus Todo-Poderoso. Sabe? Quando ele saiu de lá, ele foi para a casa de Eliseu. E quando, crianças, ele chegou na casa de Eliseu, dessa vez, Eliseu saiu. Eliseu veio ao encontro, né? de, de Naamã. E ele chegou lá e ele falou para Naamã. Naamã falou para Eliseu. Ele disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Olha que maravilha, não é? Que maravilha! Ele reconheceu, crianças, que o único Deus verdadeiro, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, era o Deus de Israel. E ele falou para Eliseu: Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do seu servo. Mas Eliseu não quis nada. Eliseu falou para ele, na sua humildade: Quem curou você, Naamã, foi o Deus vivo. Eu não fiz nada. Você tem que dar honra e glória ao Deus Todo-Poderoso. E Naamã tornou-se uma nova vida. Tudo por quê? Tudo por causa daquela menina que queria ser uma serva fiel, que mesmo longe da sua família, ela falou de Deus para aquela família lá na Síria, para aquele comandante. Aquele comandante veio até o país daquela menina. Ele também conheceu Eliseu, um profeta de Deus, que era uma testemunha fiel, que sempre testificou. E ele também quis ser uma testemunha. Crianças, quando ele voltou para a Síria, sabe o que ele fez? Ele falou de Deus para toda a sua família. Ele disse: Eu estou curado, não só da lepra física, mas eu estou curado também do meu espírito, porque agora eu reconheço que o único Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Ele é o único que salva, ele é o único que livra, que dá alegria de viver. Que coisa boa! Aquela menininha fez uma maravilha ali naquele país, porque por ela aquele comandante foi salvo, foi transformado e com ele toda a sua família. Então, criança, Deus quer que você também seja uma testemunha fiel lá na sua escola, lá na vizinhança, né? Onde você vai viajando, fale de Deus, fale das boas novas, não fique quieto, mas qualquer que for a situação, procure ser uma testemunha fiel, falando do amor de Deus, porque é tão bom. Não esqueça que Deus amou o mundo, as pessoas todas desse mundo, tanto, que Ele mandou Jesus só para nos salvar. E nós que já conhecemos, precisamos falar desse grande amor para aqueles que ainda não conhecem. Amém, crianças? Na semana que vem tem mais uma lição sobre Eliseu e a sua fé, não é? A sua fé inabalável. Então você não pode perder. Vamos continuar firmes, fiéis, tá certo? Confiando no Senhor e que Deus abençoe você, que você tenha uma boa semana, que você goze bastante essa semana. Aproveite o tempo para falar de Deus, ser uma testemunha fiel onde você estiver. Amém? Graças a Deus. Vamos terminar então? Vamos orar para terminar. Nosso Pai querido, muito obrigada, Senhor, por mais um tempinho de estudar a sua palavra. Abençoa os nossos alunos, ó Pai, cuida mesmo deles e dá-lhes uma boa semana, que eles possam estar assim contentes de ser uma testemunha fiel onde quer que eles estejam. Ó Deus, abençoa-nos. Obrigada por tudo, Senhor. Oramos com gratidão. No nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? E vamos cantar para terminar? A nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai oramos que nos venha acompanhar. Tchau, meus amores. Até a semana que vem. Beijo.